Fala galera do Aretejus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aos estúdios do Aretejus, está começando mais um episódio. Hoje, nosso convidado especial será o informativo número 1146 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 26 de agosto de 2024. Galera, antes de começarmos, vamos para os nossos avisos de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar o seu comentário com críticas e sugestões, nem que seja com emoji no Spotify, no YouTube, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e você ajuda a gente cada vez mais. Pessoal, e também não se esqueçam de acessar nosso site www.aretejus.com.br para acessar os nossos cursos de processo civil para o ENAM, com mais de 20 horas de conteúdo, transcrição das aulas, e-books com temas de repercussão geral, recursos repetitivos e também os artigos mais cobrados nas questões de processo civil. E também temos o curso de formação humanística para o Exame Nacional da Magistratura. E se você quiser os temas de repercussão geral e recursos repetitivos isolados, nós também temos lá para vocês adquirirem. Galera, sem mais delongas, vamos lá. Informativo número 1146, Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional. Tese fixada. O artigo 47 da Lei nº 6.880, de 1980, Estatuto dos Militares, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo válidos, por conseguinte, os incisos 4 e 5 do artigo 24 do Decreto nº 4.346 de 2002, os quais não implicam ofensa ao princípio da reserva legal. Galera, a gente achou por bem colocar aqui o artigo 47. Artigo 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição dos recursos contra as penas disciplinares. Parágrafo 1º. As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. À praça especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento do ensino onde estiver matriculada. Resumo: são constitucionais, pois não violam o princípio da reserva legal, normas do Decreto nº 4.346 de 2002, Regulamento Disciplinar do Exército, que enumeram as punições disciplinares aplicáveis às transgressões disciplinares no âmbito militar. Processo, recurso extraordinário número 603.116 do Rio Grande do Sul, julgado em 16 de agosto de 2024. Inteiro teor. Os crimes propriamente militares, cuja tipificação se traduz em exercício do poder punitivo estatal a ser efetivado por meio da justiça penal, submete-se à reserva legal restrita ou absoluta, razão pela qual devem ser definidos em lei em sentido formal. Por outro lado, as transgressões militares decorrem do exercício do poder disciplinar da administração militar, cuja matéria se sujeita apenas ao princípio da reserva legal relativa. De modo que a lei, ao descrever as condutas das infrações disciplinares, pode deixar a cargo de atos infralegais a estipulação dos detalhes segundo as peculiaridades do serviço. Na espécie, o artigo 47 da Lei nº 6.880, de 1980, Estatuto dos Militares, remete aos regulamentos disciplinares das Forças Armadas a especificação e a classificação das transgressões, bem como a definição da amplitude e da forma de aplicação das penalidades. O Regulamento Disciplinar do Exército limita-se a reproduzir o texto da referida lei e a classificar as espécies de sancionamento em ordem crescente, motivo pelo qual há tão somente explicitação e regulamentação de sanções já abrangidas por lei. Trata-se, portanto, de legítimo exercício do poder normativo pelo Poder Executivo. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, as Forças Armadas possuem características próprias que autorizam a previsão de sanções mais gravosas, mesmo para condutas que, praticadas por um civil, ordinariamente não ensejariam reprovação ou imposição de reprimenda. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário,
por unanimidade, ao apreciar o tema 703 da repercussão geral, deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que os demais fundamentos deduzidos na petição de habeas corpus sejam examinados. Por fim, o tribunal fixou a tese anteriormente citada. Direito Constitucional. Resumo. Encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, pois 1. A plausibilidade jurídica no que se refere à alegada inexistência dos instrumentos de planejamento e inadequação de mecanismos de controle das transferências especiais, emendas PIX, e 2. Há perigo da demora na prestação jurisdicional, consubstanciado no risco de dano ao erário e à ordem constitucional, caso a realização das emendas PIX continuem sem ferramentas e procedimentos que assegurem a transparência e a rastreabilidade dos dados. Artigo 163-A da Constituição Federal de 1988. Processos. ADI número 7.688, Distrito Federal. ADI número 7.695, do Distrito Federal. ADI número 7.697, todos julgados em 16 de agosto de 2024. Inteiro teor. A execução de emendas ao orçamento deve obedecer a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade, impedindo-se qualquer interpretação que confira caráter absoluto à impositividade de emendas parlamentares. O Poder Executivo tem o dever de averiguar, à luz dos requisitos técnicos constantes no texto constitucional, nas normas legais e regulamentares, a aptidão para a referida execução de modo motivado e transparente. Nesse contexto, revela-se incompatível com a ordem constitucional a execução privativa e secreta do orçamento público, motivo pelo qual as emendas parlamentares impositivas não devem ficar ao livre-arbítrio ou sob a liberdade absoluta do autor da emenda. Ademais, existe uma quantidade alta de emendas parlamentares de execução impositiva nas normas orçamentárias já em vigor, especialmente quando comparado com países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, em apreciação conjunta, referendou, conforme as respectivas atas de julgamento, 1. A decisão que, entre as outras determinações, obrigou, de forma prévia ao recebimento dos recursos, a inserção, na plataforma eletrônica específica do Orçamento da União, de planos de trabalho, objeto a ser executado, a sua finalidade, a estimativa de recursos para execução e o prazo da execução, bem como a classificação orçamentária da despesa. E B. A plena incidência dos controles externo e interno, artigos 70, 71 e 74. 2. A decisão que admite, excepcionalmente, a continuidade da execução das emendas PIX nas hipóteses de obra já em andamento e de calamidade pública, caso observadas as condições específicas fixadas. E 3. A decisão que, além de outras medidas, sustou a execução de emendas impositivas até que os poderes legislativo e executivo, além de, em diálogo institucional, regulem os nossos procedimentos nos moldes dos fundamentos decisórios. Direito constitucional, direito ambiental. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual. Artigo 22, inciso 8 da Constituição Federal de 1988. Lei estadual que prevê exceções à proibição da comercialização de pneus usados e importados. Processo ADI número 3.801 do Rio Grande do Sul, julgado em 16 de agosto de 2024. Inteiro teor. O arcabouço normativo federal, com o objetivo de proteger a saúde humana, o meio ambiente e a vida animal e vegetal, proíbe a importação de pneus usados. Ademais, não foi editada a Lei Complementar Federal autorizadora para que o Estado do Rio Grande do Sul legislasse sobre a matéria. Artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Na espécie, a lei estadual impugnada autoriza a importação da simples carcaça de pneu usado e a de pneu reformado mediante recauchutagem, remoldagem ou recapagem realizada no exterior, desde que o importador comprove a coleta no território nacional e a destruição, de forma ambientalmente adequada, de pneus usados existentes no território brasileiro na proporção de 1:1, e não existe qualquer particularidade apta a justificar a importação de pneus usados, além de se verificar uma proteção insuficiente da tutela da vida humana e do meio ambiente.
O texto constitucional impõe a todos os entes da federação a incumbência solidária para preservar o meio ambiente em cada um dos seus aspectos, de modo que não podem se evadir da responsabilidade de justificar a inércia em adotar as adequadas e necessárias medidas protetivas. Por fim, os princípios da prevenção e da precaução demandam o afastamento de riscos e ameaças, bem como a adoção de mecanismos de segurança e sustentabilidade em todas as ações humanas, no intuito de proteger as gerações atuais e futuras contra danos passíveis de previsão e contra riscos de danos cuja ocorrência ainda não é uma certeza científica. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 12.114 de 2004, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.182 de 2004 e pela Lei nº 12.381 de 2005, todas do Estado do Rio Grande do Sul. Direito constitucional, direito do consumidor. É constitucional na medida em que representa norma sobre direito do consumidor que visa a proteção dos clientes, lei estadual que obriga empresas prestadoras de serviços de internet móvel e de banda larga na modalidade pós-paga a apresentarem, na fatura mensal, informações sobre a entrega diária de velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores, upload e download. Processo ADI número 7.416 do Mato Grosso do Sul, julgado em 15 de agosto de 2024. Inteiro teor. Compete privativamente à União legislar sobre serviços de telecomunicações e definir a forma e o modo da exploração desses serviços. Artigo 21, inciso 11 e artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. Por outro lado, as normas sobre direito do consumidor admitem regulamentação concorrente pelos Estados-membros. Artigo 24, inciso 5 e inciso 8, parágrafos 1º e 2º. A lei estadual impugnada não versa sobre matéria específica de contratos de telecomunicações, pois não criou obrigações nem direitos relacionados à execução contratual da concessão de serviços e, consequentemente, não compromete qualquer aspecto técnico ou operacional dessas atividades, definidas pelas leis nº 4.117 de 1962 e nº 9.472 de 1997. Ao contrário, ela buscou apenas ampliar os mecanismos de transparência e de tutela da dignidade dos usuários, como legítimo exercício da competência concorrente do Estado para legislar sobre direitos do consumidor, notadamente o direito à informação. Através das informações exigidas pela norma, os consumidores possuem dados úteis para verificar a qualidade do serviço à luz das condições contratuais estabelecidas. Ademais, a intervenção estadual no domínio econômico para a defesa do consumidor é legítima e tem fundamento no texto constitucional. Já o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e protetivas ao consumidor. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade da Lei nº 5.885 de 2022 do Estado do Mato Grosso do Sul. Direito constitucional, direito processual penal. Direito penal. Resumo, é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e direito processual penal. Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1. Norma de decreto estadual que determina a extinção da punibilidade pela prescrição quando não ocorrer, dentro do prazo nela estabelecido, a instauração ou a conclusão do procedimento destinado a apurar a falta disciplinar no curso da execução da pena. Processo ADI 4.979 do Rio Grande do Sul, julgado em 16 de agosto de 2024. Inteiro teor. A norma estadual impugnada versa sobre matéria de natureza penal, na medida em que se encontra indissociavelmente vinculada ao exercício da pretensão punitiva para apuração de falta disciplinar que interferirá na progressão do regime de execução da pena. Conforme jurisprudência dessa Corte, na ausência de norma específica para regular a prescrição da infração disciplinar, deve-se aplicar ao disposto no artigo 109, inciso 6 do Código Penal, considerando-se o menor lapso de tempo previsto, com finalidade de preencher a lacuna observada na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984.
Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 36, caput, parágrafo único, e 37, parágrafo único, ambos do decreto número 46.534 de 2009, do Estado do Rio Grande do Sul, regime disciplinar penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul. Direito administrativo, direito processual penal. Resumo. São constitucionais e estão alinhados com as padronizações internacionais e os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA 1986, que, em suma, dispõe sobre 1. A precedência da investigação do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CIPAER, no tocante ao acesso e à guarda de itens de interesse, artigo 88-C. 2. A previsão da comunicação à autoridade policial competente dos indícios de crime que forem encontrados no curso de investigação CIPAER. Artigo 88-D. 3. A vedação do uso de fonte CIPAER de dados dos sistemas de notificação voluntária de ocorrências, bem assim das análises das conclusões de investigação CIPAER, como provas em processos judiciais e em procedimentos administrativos, restringindo o fornecimento deles mediante requisição judicial. Artigo 88L, parágrafo 2º. Item 4. A necessidade de decisão judicial para o uso das fontes CIPAER como prova, nos casos permitidos pelo CBA de 1986, artigo 88K. Item 5. A necessidade de autorização da autoridade de investigação CIPAER para serem vasculhados ou removidos da aeronave acidentada, seus destroços ou coisas por ela transportadas. Artigo 88N. E 6. A necessidade da coordenação da aludida autoridade para ser assegurado a outros órgãos o acesso à aeronave acidentada, aos seus destroços e às coisas por ela transportadas, bem como da nuance dela para manipulação ou retenção de quaisquer objetivos do acidente. Artigo 88-P. Processos. ADI número 5.667 do Distrito Federal, julgada em 14 de agosto de 2024. Direito processual civil, direito constitucional. É compatível com a Constituição Federal de 1988 a norma da Lei nº 5.478 de 1968, que dispensa a assistência de advogado na audiência inicial do procedimento especial da ação de alimentos. Processo. A arguição do descumprimento de preceito fundamental número 591 do Distrito Federal, julgado em 16 de agosto de 2024. Inteiro teor. Esta Corte tem reconhecido, em situações excepcionais, o caráter relativo da representação por advogado em procedimentos especiais previstos em lei, com fundamento no acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988, e para conferir celeridade a certos ritos processuais. Nesse contexto, a instituição de um rito especial para a ação de alimentos demonstra a necessidade de garantia de acesso à justiça, bem como de concretização do direito constitucional a alimentos, o qual se ampara no princípio da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988 e no direito à vida, artigo 5º caput da Constituição Federal de 1988. A dispensabilidade do advogado no momento específico da inicial da ação de alimentos é uma medida de natureza cautelar, que visa preservar a própria integridade do alimentando. É também uma etapa prévia à constituição da lide, justificada na urgência da pretensão deduzida, oportunidade em que não há partes em conflito. Ademais, caso o credor compareça em juízo pessoalmente, sem indicar o profissional que irá representá-lo, o próprio juiz designará, desde logo, advogado para assisti-lo. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a arguição ajuizada em face do artigo 2º, caput, parágrafo 3º da Lei nº 5.478 de 1968. Direito tributário. Resumo. É constitucional a concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículos por pessoas com deficiência, desde que haja expressa autorização em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, ainda que em um momento posterior à edição da lei estadual originária, devidamente alterada por uma nova legislação. Processo. ADI número 3.495 do Espírito Santo, julgada em 16 de agosto de 2024. Inteiro teor.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a reserva de iniciativa prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, refere-se às diretrizes orçamentárias e não se aplica a normas de direito tributário, notadamente porque a aplicação do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, da Constituição Federal de 1988, diz respeito às iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo Federal, exclusivamente no âmbito dos territórios federais. Na espécie, a Lei Complementar número 298 de 2004 do Estado do Espírito Santo extrapolou o disposto no convênio do CONFAS, vigente à época de sua edição, convênio ICMS número 77 de 2004, beneficiando contribuintes não previstos neste normativo. No entanto, a legislação estadual atualmente em vigor, Lei Complementar número 684 de 2013 e Lei número 10.864 de 2017, que alteraram a Lei Complementar número 298 de 2004, todas do Estado do Espírito Santo, concedeu isenção de ICMS nos exatos termos em que é autorizada pelo Convênio ICMS número 38 de 2012, abrangendo pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas. Nesse contexto, embora haja inegável continuidade normativa da isenção de ICMS para pessoas com deficiência no âmbito estadual, a alteração introduzida pela nova legislação estadual supre o vício de inconstitucionalidade formal da lei originária. Assim, a isenção atualmente em vigor encontra-se amparada por convênio formado no âmbito do CONFAS e atende ao disposto no texto constitucional. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal de 1988. Ademais, a concessão de benefício fiscal para pessoas com deficiência configura um instrumento de política pública de natureza constitucional, já é conhecido pelo Supremo Tribunal Federal e que tem como finalidade o fortalecimento do processo de inclusão social dessas pessoas. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do benefício fiscal previsto na Lei Complementar nº 298 de 2004, na redação dada pela Lei nº 10.684 de 2017, ambas do Estado do Espírito Santo. Direito tributário, direito constitucional. É constitucional a incidência da substituição tributária do recolhimento do diferencial da alíquota de ICMS para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, na medida em que representa legítima opção político-legislativa em submetê-las ao procedimento diverso do recolhimento por guia única, Sistema de Arrecadação Unificada. Processo ADI número 6.030 do Distrito Federal, julgado em 16 de agosto de 2024. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário aí, especialmente no Spotify, no YouTube, com críticas, sugestões, nem que seja um emoji para os algoritmos das plataformas entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais o nosso conteúdo. E também não se esqueça de acessar o nosso site para ter acesso para adquirir os nossos cursos de processo civil para o Exame Nacional da Magistratura, o curso de formação humanística também para o Exame Nacional da Magistratura. E se você preferir, nós temos os temas de repercussão geral e recursos repetitivos separados, isolados lá para vocês, galera, também adquirirem. Pessoal, é isso aí. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!